O futuro já chegou, o passado ainda não foi. E nós, onde estamos? Na esquina do pensamento de hoje, quero conversar um pouco com você sobre essas múltiplas realidades que nós estamos vivendo ao mesmo tempo e a dificuldade de tomada de consciência desse processo. Esses dias aconteceu uma coisa comigo que revela muito essa história. Eu estava com Pedro, que é meu filho, tem 9 anos, e nós fomos num simulador, um simulador de montanha-russa. Ele, é claro, escolheu o simulador com mais emoção. E fomos lá para o simulador, bem, foi tudo bem, foi uma experiência muito legal, não paguei nenhum mico. E na saída perguntei para ele: Pedro, o que você achou? Aí ele disse: a máquina quis mexer com o meu psicológico. E aí, conversando com ele, eu falei: Pedro, o que é mexer com o seu psicológico? E aí ele contou que na primeira descida da montanha-russa, ele sentiu um frio na barriga como se de fato ele estivesse na montanha-russa. E depois ele foi fazendo um esforço constante para se dar conta que estava numa simulação e não numa montanha-russa. Bem, a questão hoje é de que a gente está cada vez mais envolvido em realidades onde a gente não distingue se é uma realidade física ou uma realidade virtual, e essa interação vai mexendo com o nosso psicológico, como diria o Pedro. Eu estava contando essa história para um grupo de professores e um amigo me contou uma outra história. Você sabe que um caso acaba puxando um outro caso. Ele estava numa outra cidade e pediu um táxi por um aplicativo. E olhando para o aplicativo, o carro do táxi estava próximo de chegar, a poucos quilômetros, a poucos metros de chegar, e não chegava. E ele não deixava de olhar o aplicativo. E nisso o carro já estava estacionado, o cara ligou o pisca-alerta. O motorista do táxi, depois conversando com ele, falava que olhava para todo mundo e olhava para ele, mas ele estava muito fixado ao seu aplicativo, falava: não deve ser esse senhor aí. E ele olhando no aplicativo e o carro está parado, o carro não chegava por algum problema no aplicativo ou na rede desse momento. Ou seja, essa mudança em curso, que nós estamos todos e todas envolvidos, nos coloca numa situação de um novo aprendizado. E isso vai ficando claro com os dados agora que o IBGE lançou essa semana, mostrando um deslocamento do acesso da internet que sai cada vez mais dos computadores para os celulares. Pela primeira vez, o número de computadores, agora em 2015, o número de computadores diminuíram na sociedade brasileira. Não quer dizer que o número de acesso à internet diminuiu, pelo contrário, continua não crescendo. Mas nós mudamos de um lugar para outro. E o próximo passo, muito agora aqui já na esquina, é de também incluir aí outros objetos. Ou seja, criar uma malha de dispositivos, como se diz, cada vez mais conectados à internet. E nós viveremos cada vez mais em vários espaços. Ou seja, a possibilidade de mexer com o nosso psicológico é excepcional. Eu vou estar vinculado à internet na televisão, mas minha geladeira, a minha cafeteira, o meu relógio, como já estão, quer dizer, os meus relógios como já estão, infinitamente objetos conectados à internet. E aqui existem pelo menos 2 desafios. Um é que eu não me transforme num objeto dentro dessa malha de dispositivos. Que eu não me transforme em mais um dispositivo dentro dessa malha. E o segundo é como é que eu posso aproveitar essas possibilidades que se abrem para uma vida melhor, para viver mais plenamente, para deixar de fazer coisas corriqueiras que de repente uma máquina ou a rede social pode fazer. Um desafio mais estruturante do que esses que eu acabei de mencionar é que a gente insiste em conviver. Essa realidade que eu acabei de sinalizar com uma outra realidade, que é uma realidade que nós já poderíamos ter superado há muito tempo. Nós temos hoje no mundo, segundo a ONU, 836 milhões de pessoas que passam fome, 65 milhões de refugiados. Para que você tenha uma ideia, 5,9 milhões de crianças de 0 a 5 anos perderam a vida o ano passado, em 2015, e por motivos que poderiam, em grande parte, ser evitados. Ou seja, grande parte dessas 5,9 milhões de crianças poderiam estar vivas esse ano e não estão, porque nós não resolvemos questões básicas na sociedade. Como é que isso acontece? Como é que a gente mantém isso? Como é que a gente convive com uma malha de dispositivos eletrônicos num crescente e não resolve o problema da fome, da saúde, do saneamento? O Otto Lara Rezende tem uma crônica excepcional chamada Vista Cansada. Nessa crônica ele fala que o hábito suja os olhos. De tanto ver, a gente deixa de enxergar. E me parece que a gente tem que voltar a enxergar tudo isso. Enxergar essas possibilidades que se abrem e enxergar essa realidade também que nos envergonha como experiência humana e que nós precisamos superar. De alguma forma, a gente tem que lavar o rosto com água fria umas 3 vezes ao dia para ver se a gente enxerga tudo isso e faz algo de maneira mais definitiva a respeito. Um abraço e até a próxima esquina.
dia quero tudo e mais. Quero